Bom, pessoal, boa noite a todos. Alguns, pelo rápido olhar, já vejo que já foram meus alunos, conhecem já a minha sistemática de aula, né? Eu sou professor de Direito Constitucional, né? O nosso assunto aqui é Noções de Direito Constitucional. Me chamo Luiz Alexandre, o pessoal costuma me chamar de Alexandre, eu sempre fui duas pessoas na minha vida, Luiz e Alexandre, nunca Luiz Alexandre, certo? Mas sou Luiz Alexandre, trabalho há mais ou menos 16 anos já na assessoria jurídica do Ministério Público do Estado, certo? Em diversas áreas. Então, eu vou passar para vocês aqui, eu sou um colega só mais antigo que vocês. A gente troca ideias, troca opiniões, às vezes o colega traz um exemplo, né, super interessante, que a gente nunca pensou, porque o mundo da área jurídica, né, ele tem esse amplo aspecto de possibilidades. Então a gente faz uma troca. Claro que geralmente o professor acaba passando um pouco mais para os alunos, né, nessa troca em termos de noções jurídicas. Mas às vezes a via é reversa, vem daí para cá e a gente aproveita, porque ninguém sabe tudo, né? Então, pessoal, curso da Cefaz, curso da Polícia Federal, né, uma turma conjunta. O material que vocês receberam aí abarca aquilo que é comum às duas turmas, certo? Aquilo que é comum às duas turmas. Tanto o curso da Cefaz como o curso da Polícia Federal, na sua parte doutrinária, bem doutrinária, mais teórica, assim falando, né, fugindo um pouco da Constituição, é um pouco diferente. A parte doutrinária que é cobrada, claro, nos editais anteriores, que é o nosso norte, né, um pouco diferente tanto para a Cefaz como para a PF. Então, vocês receberão lá adiante essa parte específica de cada curso. Então, o que vocês têm num primeiro momento é o material comum aos dois cursos, né, ou pelo menos a boa parte comum da letra da Constituição, e um caderno de questões com mais ou menos, no primeiro momento, né, mais de 40 questões que vocês vão receber, também nos dois cenários esperáveis de prova, ou seja, banca CESP nas duas modalidades, só que em estilos diferentes. CESP múltipla escolha no concurso da Cefaz, né, embora não seja muito comum da CESP, mas a CESP também faz com múltipla escolha, que é a tendência que seja do concurso da Cefaz, CESP múltipla escolha, A, B, C, D e CESP certo e errado no concurso da Polícia Federal, que é algo histórico já na Polícia Federal, né? A antiga prova de certo e errado da CESP, que geralmente abarca muito isso, né? A PF e a própria PRF, certo? Que também um concurso que se avizinha a sair. Pessoal, antes da gente enfrentar a matéria em si, recapitulando, tá? O caderno de questões na próxima aula, talvez já amanhã, vocês já, não na minha, mas talvez amanhã recebam já a minha parte da matéria em termos de questões. Então, múltipla escolha Cefaz, CESP, CESP certo e errado pela PF. Mas vocês vão receber o caderno único, né? Então, dá para estudar pelos dois estilos, até para quem for enfrentar os dois certames, certo? Então, pessoal, antes da gente só se encaminhar para fins de matéria em si, eu sempre faço essa parte introdutória que eu acho relevante, porque assim como vocês, eu também já fui concurseiro com o Tomás, né? Já sentei muito aí nessas cadeiras, certo? Eu digo para aquele que leva a sério, eu acho que essa parte introdutória, assim como já foi passado para mim, eu acho que é interessante eu passar para vocês essa experiência. Eu digo que quem dera, né, que fosse uma forma matemática simples, né? Mas talvez um dos mestres em concurso, até hoje não está muito mais, já foi mais midiático, né? Mas que também passou para a gente essa longa experiência que ele teve. Hoje ele é um juiz federal renomado, o William Douglas, autor de vários livros, né, que ensina concurseiros, ou estimula concurseiros a não se entregar nessa selva dos concursos, né? A gente não foge muito para a aprovação, aqui o A de aprovação, desse trinômio chamado competência, persistência e sorte. Dificilmente alguém vai ter êxito num certame sem passar por esse trinômio aqui. Atualmente, os que conseguem ter o seu lugar ao sol, né, quando brilha a estrela, fecharam esses três itens aqui. Competência, persistência e sorte. Certo? Meu concurso é do início dos anos 2000. Naquela época, na década de 90, daqui a pouco o camarada podia, né, fazer um estudo superficial, a concorrência não era tão grande assim, e muitas das vezes, não digo muitas das vezes, mas em algumas vezes conseguia ter um êxito, embora não fosse um estudo tão aprofundado assim. Hoje em dia, talvez você saiba isso mais que eu, não tem outro modo de passar em concurso a não ser enfrentando isso aqui. Não tem. Ou pode até ter, mas é para uma via ilícita, né?
sob o gabarito antes, comprou a vaga, mas depois vai responder criminalmente ou por improbidade administrativa. Na via da lisura do certame, ninguém passa sem enfrentar isso aqui. Aí vem aquela máxima que a gente sabe, né? Que é mais velho que andar para frente. Se eu estudar, pode ser que eu passe. Se eu não estudar, é certo que eu vou rodar. Certo? No mundo da lisura, é certo. Ok? Pessoal, já falando em competência, quando eu falo, né? Cada um tem a sua, seu estilo, a sua sistemática de estudo, não vou... Né, cada um tem seu estilo, né? Mas eu digo que, pelo menos, boa parte da competência passa por um estudo atualizado. E o estudo atualizado, atualmente falando, né? Passa por esses 3 cenários de sites. A internet nos ajuda bastante hoje, né? Antigamente tinha que ir para a biblioteca, conseguir, né, fontes legislativas. Agora, num clique ali, a gente consegue. Só que não adianta colocar uma lei X no Google, naqueles outros buscadores da internet, e daqui a pouco vem uma lei de qualquer site desatualizada. E muita gente boa acabou resvalando em concurso porque não buscou as fontes corretas. Claro que eu já tenho os materiais atualizados que a gente passa para vocês, mas daqui a pouco outras matérias que vocês não estão fazendo aqui no curso, né, ou até alguma coisa que sai depois do edital, uma coisa nova, procure sempre nestes sites aqui, são os 3 sites oficiais, porque se estiver errado aqui, está errado no resto do mundo. Então, em vez de colocar direto no Google, quero a lei dos crimes hediondos, 80, 72 e 90. Então, entra no site do Planalto, que é o site que tem as leis federais, né, as leis nacionais, como a gente chama, o ícone da legislação, clica ali, é dividido por anos, tem leis até de 1930. Esse é o site adequado a ser buscado. Em termos de legislação estadual, o site da Assembleia, www.alrs.gov.br, para quem vai enfrentar concursos estaduais, como é o concurso da Cefaz. Geralmente, não raras vezes, cai bastante lei específica dos concursos estaduais. E onde a gente vai buscar essas leis estaduais? Ou por nós aqui, ou daqui a pouco uma lei que vocês não estão fazendo aqui pelo curso, no site da Assembleia. Também no ícone legislação ali, se não me engano, chama-se Sistema Legis. Só clicar ali, vem as mais diversas leis. Leis complementares, leis ordinárias, decretos. Certo? E por último, quem for enfrentar concurso municipal, coloquei aqui em especial, né, Bagé, o site da Câmara de Vereadores. camvbagé.rs.gov.br, faltou aqui o R, que é o site da Câmara de Vereadores de Bagé também, com as mais diversas leis municipais, e é só clicar ali, vocês vão enfrentar toda a legislação possível, para quem, claro, né, quem for acabar fazendo concursos em âmbito municipal. Certo? Não coloque em qualquer site de busca, entrem já nesses sites aqui, e essa é a fonte adequada. Certo? Pessoal, só mais um detalhe. Eu digo assim, ó, falando em questões, tá? Que vocês vão receber o caderno, talvez amanhã ou na minha próxima aula eu jogo o caderno de questões. É a máxima do estudar e treinar. Eu falei para vocês que eu não vou dar estilos de estudo, porque cada um tem o seu, certo? Mas uma coisa que eu digo, no mínimo, independente da religião que cada um tem, certo? Mas temos que acreditar pelo menos na ciência. Na ciência é algo que é comprovado. Então a ciência comprovou que a nossa memória fotográfica é uma das melhores que nós temos. E concurseiro vive, trabalha, come, janta, almoça, toma café no assunto memória. Sem memória não é nada. Alguns têm mais facilidade, outros precisam estimular a memória. Certo? E essa memória, geralmente, ela recebe bons estímulos através da chamada memória fotográfica. Então, volta e meia a gente tem pontos da matéria com classificações, com divisões. Então, se precisar colocar, eu digo, os vestibulandos antigos utilizavam muito isso, né? Até o pessoal hoje não utiliza muito, mas sempre surtiu efeito, o pessoal até do Enem, colocar ali na porta do guarda-roupa, se precisar colocar no teto do quarto uma classificação, porque naquele momento tu até não está estudando, está relaxando no teu quarto, né? Vendo um filme, daqui a pouco lendo um outro estilo de livro, mas o teu olho está sempre passando pelo quarto e ele está fotografando aquilo ali. Certo? Então, daqui a pouco cai a classificação na prova, mas aquilo ali está na parte direita do meu quarto, no teto, memória fotográfica, e tu nem estava estudando. Certo? Então, quem já teve êxito em concurso sabe que isso é muito relevante porque te coloca passos à frente dos outros. Porque tu soube treinar a tua memória, em especial pela via fotográfica. Certo?
E nesse sentido, pessoal, que assim, ó, quem não está levando a sério, quem não vai levar a sério, eu digo que está perdendo duas vezes, certo? Que vai rodar no concurso e está perdendo tempo. Com perdão da expressão, mas para mim é uma falta de inteligência, para não dizer coisa pior, certo? Quem não está estudando, está com dois prejuízos. Quem não está, vou lá, né? Quem ainda não trabalha, ou daqui a pouco ainda os pais estão colaborando para pagar o curso, dois prejuízos. O monetário, vamos colocar três, o monetário, perda de tempo e vai rodar no concurso, certo? Agora, quem está encarando, pessoal, eu digo para os alunos, é dolorido, mas infelizmente a gente não foge dessa letrinha aqui. Pela concorrência. Na década de 90 talvez tu nem enxergasse muito essa letra e podia ter êxito no certame. Hoje em dia, essa letra está atravessada aqui na nossa garganta, infelizmente. Mas foi esse mundo que a gente quis se embrenhar, né? E esse R de quê, pessoal? É R de renúncia. Renunciar a lazer, renunciar a final de semana, renunciar a festa. Claro que não é algo total, 100%, senão não vou passar. Mas rotinas festivas, rotinas de redes sociais, já era. Quem quiser passar. Ou pelo menos um pouco mais de velocidade. Se não, não, tenho 20 anos para passar, de repente até pode ficar toda hora no Face, no Insta, no WhatsApp. Estuda uma hora, fica 5 no Face. Aí de repente em 30 anos passa. Mas quem tem um pouquinho mais de pressa, e mesmo esse que tem pressa, a gente não tem essa certeza, esse R tem que ser levado a sério. Pessoal, a gente deixa pelo caminho pedaços. Quem já está estudando, até fazer uma pergunta, quem está fazendo concurso pela primeira vez? A gente não encontrei aqui 3 ou 4. Então, os outros, presumo que estejam levando a sério o estudo, já estão deixando pedaços pelo caminho. Só que tem uma coisa, quem já passou em concurso, está fazendo para outro, sabe dos louros que a gente colhe depois que é aprovado no certame. Aí a gente vai juntando aqueles pedaços pelo caminho e vai se repondo. No início dói, tu deixou um braço, uma perna. Depois que tu passar no certame, tu vem recolhendo os pedaços. Que é os bons louros que o cara que tu escolheu te traz. Tem alguns colegas aqui que já passaram em concurso, sabem bem disso. Dói, o R dói, pedaços pelo caminho, mas depois a gente consegue alguma recuperação, muitas das vezes especial, que é o pagamento, né, pelo nosso esforço, pelas nossas várias renúncias. Certo? Feito isso, então, pessoal, vamos enfrentar, então, por partes os nossos tópicos de matéria, né, noções de direito constitucional. Essa parte aqui eu recomendo, até para a aula não ficar muito monótona, assim, peço que, se possível, copiando. Se tiver que voltar um pouco, eu volto, certo? Isso aqui é necessário porque é uma parte introdutória, sem isso a gente não consegue entrar na Constituição. Então, precisamos enfrentar isso aqui para a gente entrar nos primeiros artigos da Constituição. É como se fosse algo pré-constitucional, vamos falar assim. Então, isso é um pressuposto. Então, pessoal, nós temos aqui aquilo que nós chamamos de estrutura do Estado brasileiro. Tá, pessoal? Quando a gente fala Estado, com letra maiúscula, dá uma ideia, não Estado das federações, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas Estado do Brasil no sentido do país, do Brasil como um todo. Tá? Então, nós temos aqui 4 divisões acerca da chamada estrutura do Estado brasileiro. As bancas, quando cobram isso aqui, na verdade só misturam as divisões para ver se vocês conseguem se confundir, certo? Ou escapar das armadilhas das bancas, em especial a CESP. Então, nós temos 4 divisões. Forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime de governo, certo? Já vi várias vezes a banca CESP cobrar assim, ó, como classificação, regime de Estado. Não existe a classificação regime de Estado. Isso aqui até não é difícil, pessoal. Até porque nós vamos ficar só na classificação. Não vou aprofundar a monarquia, não, porque eles cobram a classificação. Mas o problema é que há uma similitude na nomenclatura. Forma, sistema, governo, governo. Então, nessa similitude de nomenclaturas, fica bem fácil das bancas induzi-los ao erro. Certo? De não colocar o certo, de não colocar o errado, ou o xizinho no A, B, C, D, E na múltipla escolha. Certo? Então, nós temos essas 4 divisões.
Forma de governo, república e monarquia. Então, tem que atentar para que quando o assunto chama-se forma de governo, só temos essas duas divisões. Atentar para as misturas que as bancas fazem. Como forma de Estado, nós temos outras duas divisões. Estados federados ou unitários. Como sistema de governo, mais outra, o bom é que é sempre em dois, né? Outra divisão. Presidencialista e sistema de governo parlamentarista. E por último, como regime de governo, outra divisão também bifurcada, né? Democrático, regime de governo democrático e regime de governo ditatorial. Certo? Não sei se dá para escutar no fundo a voz, porque minha garganta está meio complicada. Qualquer coisinha avisem, tá? Perdão. O que eu coloquei em vermelho, pessoal, é o que é adotado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Então, o que está em vermelho, até coloquei nos primeiros itens, é o que a gente adota. E às vezes isso a banca cobra. Como é adotado em termos de estrutura do Estado brasileiro a forma de governo? Então o Brasil adotou a República, o Brasil adotou os Estados Federados, o Brasil adotou o presidencialista, também chamado presidencialismo, mesma coisa. E o Brasil adotou o regime de governo democrático. Certo? Eu não sou muito de colocar mnemônicos, porque às vezes a gente acaba até atrapalhando, né? Cada um tem o seu, então, a não ser aqueles casos muito específicos, eu crio mnemônicos como eu criei agora. E também criei um pouco nessa parte inicial aqui da Constituição, ali dos artigos 1º até o 4º. Não sou muito de mnemônicos, cada um tem o seu, a gente pode até induzir o próprio candidato ao erro, então cada um cria seus chaveamentos, né? seus esqueminhas, né? Como a gente fala. Mas aqui eu acho interessante isso aqui, que eu coloquei aqui, ó. O fogo é uma coisa pública, então o Brasil adotou como forma de governo a República. Lembra do filme aquele do Forrest Gump? Que o camarada corria até feder, ó. Então, não esqueçam, adotamos Estados Federados. Lembra, ó? Forrest, feder. São as bobaginhas que a gente lembra na prova, né? E às vezes uma questão te ajuda em termos de aprovação ou colocação. Como sistema de governo presidencialista, no setor público, o máximo que a gente vai atingir em termos públicos é chegar à condição de presidente da República, claro, pela via eletiva. Então, sigo até a condição presidencial. Adotamos o presidencialismo. E aqui é a brincadeira que eu faço, o rego é uma coisa pública entre aspas, né? Cada um tem o seu, algo democrático. Então, com perdão da brincadeira, a gente grava essas bobagemzinhas, mas bobagemzinhas quando se trata de similitude de nomenclaturas, é muito bom na hora da prova para a gente diferenciar. Certo? Então, forma de governo república, forma de Estado federado, sistema de governo presidencialista, ou presidencialismo, pode vir assim, né? Parlamentarista ou parlamentarismo, tanto faz, mas adotamos o presidencialista, e como regime de governo, adotamos o regime de governo democrático, não mais ditatorial como tivemos no passado. Certo? Em especial, pessoal, eu coloquei isso aqui porque volta e meia vem em prova, tá? E eu digo assim, pessoal, até aproveitando um gancho que eu deixei ali, entre aspas, um parênteses aberto. Até quando eu vou enfrentar agora aqui as chamadas características da República, tá? Temos 4. Pessoal, uma questão nesses concursos de ampla, de alta, de excessiva concorrência, vai te colocar no rol dos aprovados ou fora. Só que mesmo às vezes no rol dos aprovados, daqui a pouco tu fica numa colocação completamente complicada em termos de vagas, de localidades, por uma questão. Uma desatenção fez, eu estava na posição, lá, 12º, daqui a pouco pulei para 47º, porque eu errei uma questão. O porquê eu não estudei aquilo ali, as características não caem. E foi a questão que te jogou para lá. Eu brinco sempre com os alunos, né? Eu digo, daqui a pouco o camarada estava na posição de 12º lugar, ia trabalhar, só pegasse um município, o Estado do Rio Grande do Sul, né? Municípios de mais rotatividade, vamos falar assim. Então, para quem gosta de Bagé, Pelotas, Santa Maria, Caxias, Canoas, Passo Fundo, né? Municípios mais desenvolvidos, vamos falar assim. Estava numa dessas vagas, falando em Cefaz, né? Aí errei a questão porque não estudei a carteira da República, ou porque não soube diferenciar, né? Não tive a noção de como diferenciar ali a estrutura do Estado brasileiro, perdi uma questão, pulei para 47º, estou assumindo em Coronel Bicaco. Ou em São José do Ouro. Ou vou ficar até na nossa, entre aspas, região sul, mas vou passar a minha vida inteira andando numa reta, olhando para o horizonte, pensando na minha vida, indo para
São José do Ouro, indo para, temos que esquecer a terra da cebola lá, aqui perto de Pelotas, por uma questão. São José do Norte, né? Ou temos também, às vezes, comarcas menores para trabalhar, longe de familiares, por uma questão, por uma desatenção. Certo? Então, pessoal, às vezes, isso aqui que faz a diferença. Um estudo a mais, a gente podia terminar aqui, ó. É que isso aqui está caindo em prova, indireto em termos de concurso CESP. Eu vi isso sendo muito cobrado na CESP e na antiga não, numa banca que andou fazendo até uns concursos no âmbito federal que era FUNCAB. Certo? Então, as características da República temos 4. Então, nós temos como forma de governo República que contempla 4 características. Essa forma de governo adotada pelo Brasil. Representatividade, temporariedade, eletividade e responsabilidade civil, penal e política dos gestores públicos. Em especial, eles trocam essa segunda aqui, tá? Não sempre, mas a maioria das vezes eles acabam mexendo aqui, colocam permanência, em vez de ser algo temporário. Certo? Algo perene. Não. A República é algo temporário. Certo? Então, representatividade. O presidente da República também como um chefe de Estado. Isso quer dizer a representatividade da República. Por quê? Em termos de poder executivo municipal, pessoal, quem é o chefe do poder executivo municipal? Me ajudem, que já temos aqui 98% dos alunos já são concurseiros. Então, quem chefia o executivo municipal? Então, nós temos chefe do executivo municipal, prefeito. Chefe do executivo estadual, quem que nós temos? Governador. E chefe do executivo federal, também chamado nacional, tanto faz. Quem que nós temos? O presidente da República. Então, as 3 chefias do executivo nas 3 esferas. Só que o presidente da República, ele contempla 2 chefias. Além dele ser chefe do executivo federal nacional, ele também é chefe de Estado. É o único. O prefeito não pode ser chefe de Estado. O governador não pode ser chefe de Estado. Mas o presidente da República, ele congrega essas 2 chefias. Ser chefe do Executivo Federal Nacional e também ser chefe de Estado. E o que é ser chefe de Estado? É poder representar o Brasil perante outros organismos internacionais ou outros países. Não poderia o prefeito de Bagé representar o Brasil numa reunião na ONU. Não poderia o governador de Pernambuco representar o Brasil numa reunião lá dos estados da Europa. O único que tem essa incumbência, essa competência constitucional dada a ele é o presidente da República, que exerce 2 chefias. Chefe do Executivo Federal ou Nacional, geralmente falam federal, né? Mas também ele é chefe de Estado. E ser chefe de Estado é poder representar o Brasil perante outros países ou outros organismos internacionais, como, de exemplo, a ONU. Podia ser a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, outros organismos internacionais. Mas só quem representa lá é o presidente da República, porque ele congrega a chefia de Estado. Certo? Só ele tem as 2. Por isso, representatividade quando a gente fala em República, tanto que o nome é Presidente da República. Nós não falamos Prefeito da República, não falamos Governador da República, e sim Presidente da República. Certo? Depois nós temos a temporariedade, ou seja, é um estímulo para que haja a chamada alternância do poder. Certo? Para que várias ideologias transitem pelo poder. Partidos de direita, de esquerda, centro-direita, centrão, como a gente fala atualmente, né? Independente. Então, por isso que é uma característica da República ser temporária, para que haja, pelo menos é um estímulo que isso aconteça, uma alternância no poder. Tanto que na via executiva, nós temos limitadores para a reeleição, sim ou não? Ou o presidente da República, o governador e o prefeito pode ficar quanto tempo quiserem? No máximo? 8, né? 2 de 4, só. Quanto tempo pode ficar o vereador? Os parlamentares em geral? Eu sempre dou o exemplo do nosso gaúcho aqui, Pedro Simão, que eu acho que ele nasceu já lá no Senado e morreu, vai morrer lá. Agora saiu agora, mas está quase indo. Então, no setor executivo, né, nas chefias,
há essa alternância, né, do poder para essas mais das diversas chefias, certo? Então, temporariedade e não perenidade, como eu já vi em prova. Representativa, perene, letiva e responsabilidade. Não, é temporária. Ou definitiva também vem em prova. É temporária, provisória, para que haja alternância do poder. Depois nós temos, pessoal, a eletividade. Eletividade quer dizer isonomia eleitoral, igualdade eleitoral, certo? Então, as eleições acontecem para que os mais diversos partidos e seus candidatos coloquem as suas campanhas para serem analisadas pelos seus eleitores. Claro, pessoal, até aproveitando esse assunto aqui, então eu já vou dizer o que eu sempre digo nas minhas aulas, tá? Se aplica aqui, se aplica na maioria das coisas que eu acabo dizendo. Não levem para a prova o mundo da prática. Se levarem para a prova aquilo que vocês só enxergam ou veem na prática, eu escutei no Jornal Nacional, eu escutei, vi na internet, li no jornal tal. Porque a mídia, em geral, ela não tem um comprometimento com algo que aqui é fundamental, que chama-se técnica. Eles não têm comprometimento. Aqui, a técnica é exigida e a banca apura se vocês sabem seguir a técnica. Então, tem um caso do meu vizinho que tinha um cenário jurídico assim. Não interessa o caso do teu vizinho. Então, por mais que às vezes o que eu falo aqui até tem uma aparência de quase um livro de piada, porque a Constituição volta e meia é descumprida, mas no mundo das provas, isso aqui está valendo. Nem que seja no mundo de faz de conta. Então, levem a teoria para a prova, não levem a prática. Certo? Então, volta e meia andava no mundo dos WhatsApps aí a questão de emenda constitucional popular, certo? Que não existe. Não pode o povo propor uma emenda constitucional. Só 3 categorias de pessoas. Então, atentem para alguns detalhes que a mídia, em não tendo comprometimento com a técnica, pode nos afundar. Certo? E eu não quero que vocês afundem. Claro, pessoal, eu estou na minha parte aqui de direito constitucional e na minha humildade do que eu consigo passar para vocês. Certo? Porque não é fácil. Às vezes tem pessoas que sabem um monte e não conseguem transmitir. A coisa mais linda que eu acho que o professor tem, mas não é a teoria, é a didática. Eu tinha professores assim, os chamados cobras, né? Que o pessoal antigamente falava, quando sabia muito, era um cobra. Crânio. Mas transmissão zero. Então, às vezes era melhor um camarada um pouco mais baixo em termos, né, de conhecimento, mas aquilo fluía numa velocidade. Então, eu procuro ser o máximo didático, até porque é um assunto, né, o direito constitucional não é tão, não sei, eu digo que seja pesado, mas até em termos de exemplo, o direito penal, o administrativo é mais leve, é mais exemplificativo, certo? Então, para tentar deixar um pouco mais no chão essa teoria, porque na verdade aqui eu sou um professor de juridiquês, na verdade. Tentar transformar aquilo que é um pouco mais técnico, mais robusto, no mundo da linguagem entendível para vocês, certo? Nós temos que levar para a prova o mundo teórico, e não o prático, não aquilo que acontece no dia a dia, por mais que a gente veja que a teoria é quase que uma piada, mas na prova é sério, não é piada, é o que nós temos que levar para a prova. Esqueçam o mundo prático, o mundo do que a gente vê nas mídias. Levem o mundo dos livrinhos, ainda que seja risível, hoje em dia falando, certo? Então, pessoal, claro que a gente sabe que essa isonomia eleitoral tem partidos políticos com alto poder econômico, né? Tanto que a gente nomina partidos anões, né? Partidos pequenos, que às vezes não tem a mínima chance, às vezes, de conseguir até um cargo de vereança. Mas, em tese, no mundo teórico, a República tem como característica a eletividade justamente para permitir que todos os partidos pudessem concorrer em igualdade de condições. E em igualdade de condições pudessem obter, pela chamada persuasão eleitoral, o convencimento de vocês para, antigamente era marcar, né, na cédula, hoje em dia, clicar ali na urna. Certo? Por isso, eletividade, as eleições como igualdade de condições para que os mais diversos partidos, com as mais diversas ideologias, pudessem reconquistar ou conquistar o voto de vocês. Certo? Claro que, na prática, infelizmente, pelo poder econômico de muitos outros partidos, isso acaba ficando um pouco meio estéril. Certo? E, por último, responsabilidade civil, penal e política dos gestores públicos. Responsabilidade civil, penal e política dos gestores públicos.
Então, pessoal, olha aqui, ó, que nós temos a palavra república. Em latim quer dizer res pública, ou seja, coisa dos outros, né? Res quer dizer coisa em latim. Ou seja, os gestores públicos estão gerenciando, estão gerindo coisas dos outros. Que coisas essas dos outros? Os dinheiros públicos, o nosso dinheiro, sobretudo arrecadado pela carga tributária. Então, como ele está gerenciando verbas que não são dele, ele tem o seu próprio vencimento, né, seu próprio subsídio. Ele está gerenciando verbas que não são dele, ele deve bem versar essas verbas, bem empregar essas verbas. Porque se mal empregá-las, vai responder no âmbito civil, penal, criminal, né, e político. Inclusive, no âmbito político, pode levar, se for o caso do presidente da República, ao chamado impeachment, que é a perda do cargo por uma responsabilização política lá da Lei 1079 de 1950. Tivemos, né, ainda que de modos transversos, né, independente de orientação política, eu não sou filiado a nada, nem posso, né, até não sou muito da seara política, mas tivemos 2 casos de impeachment aqui no Brasil em menos de 30 anos. Certo? Então, por questões de, entendido assim, se foi ou não na época, né, responsabilização política. Por quê, pessoal? Porque eles estão gerindo verbas públicas. Então, se houver uma imputação por atos ilícitos praticados por esse gestor público que está gerindo verba pública, ele pode ser responsabilizado nas 3 esferas: civil, penal e política. Certo? Então, pessoal, feita essa introdução que era necessária, recomendo, não sei se todos já copiaram, o pessoal que chegou depois, né, recomendo que copie de um colega, que é interessante para a gente adentrar agora no texto da Constituição, tá? Eu vou precisar apagar pelo menos essa parte do quadro aqui. Boa noite. Então, pessoal,
começando já... Esqueci um materialzinho aqui, vou pegar essa minha aqui. Começando essa parte inicial da Constituição, então nós temos, entre o artigo 1º até o artigo 4º da Constituição, aquilo que nós chamamos, então, do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição, aquilo que nós chamamos de princípios fundamentais. Princípios fundamentais. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês também em termos das bancas, tá? As bancas federalistas, como a gente fala, CESP, talvez seja uma das principais, né? CESP e ESAF, certo? Gosto muito de confundir o concurseiro porque eles têm que podar candidato. Quem dera que todo mundo pudesse passar, certo? Como não tem como todo mundo passar, não tem até vaga para todo mundo, então eles têm que arrumar alguns subterfúgios para que vocês reprovem, certo? E eles aproveitam muito a similitude, a semelhança das nomenclaturas. Então nós temos aqui, ó, princípios fundamentais, que é o gênero, que se subdivide em 4 espécies, vamos falar assim: fundamentos, poderes, objetivos fundamentais e relações internacionais, que vão lá do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição Federal. Só que várias vezes, até não sei se nas questões eu não tem uma dessas, se não me engano, tá? Vão receber amanhã ou na minha próxima aula, o caderno de questões. Dizendo o quê? Mudando, né? Porque nós temos aqui, ó, princípios, ó, fundamentais, fundamentos, fundamentais. Palavras iguais ou parecidas. Então, volta e meia as bancas colocam assim, ó, são objetivos fundamentais. Os princípios fundamentais, os fundamentos, os poderes, as relações. Aí trouxe uma espécie para virar gênero. E quem não tem muita lidagem na matéria jurídica, olha assim, não está tão feio. Deve ser um objetivo mesmo, o princípio, o fundamento. E daqui a pouco um sonho vai pelo ralo. Certo? Então não esqueçam, o gênero chama-se princípios fundamentais, dividido em fundamentos, poderes, objetivos fundamentais e relações internacionais. Nós temos, pessoal, só uma introduçãozinha antes da gente falar nas espécies, tá? Nós temos ali, nessa abertura do artigo 1º, que fala a República Federativa do Brasil. Então a gente até aproveita essa parte introdutória, né, da nossa aula no início, ó. A República, que é o quê? Forma de governo. Federativa do Brasil, que é a forma do Estado. Constitui-se, né, aí acumula ali os entes políticos, né, União, Estado, Federal, municípios. Certo? E esta República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, ele tem uma característica chamada, de uma conjugação, de uma soma, né, de ser democrático de direito. Então, a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, ele é caracterizado por ser um Estado democrático de direito. Então, como se fosse uma soma, né? Democracia mais direito. Democracia, né? Democrático de democracia, nada mais é do que isso a gente aprende até no colégio, né? No ensino, hoje ensino fundamental. Democracia, poder do povo. Então, nós temos aqui o poder do povo mais o direito. Aqui o direito entendido como lei, lato sensu falando, tá? Como normatização. Então, pessoal, se vocês lerem, até eu peço a gentileza que alguém possa ler para nós aí, depois eu faço a repetição para o pessoal do online, tá? O artigo 1º, parágrafo único. Pode ler para nós, o parágrafo único do artigo 1º. Só um pouquinho. Até aproveitando, para quem é concurseiro pela primeira vez, ou tivesse alguém no online sendo concurseiro pela primeira vez, tá? Quando eu falo artigo, vem abreviado arte, tá? Arte quer dizer artigo. Quando eu falo em inciso, são os números em romanos. Isso chama-se incisos. Quando vem essa simbologia, nós chamamos de parágrafos. E quando é apenas um parágrafo, vem escrito por extenso parágrafo único. E quando vem as letras do alfabeto, A, B, C, D, nós chamamos de alíneas. Certo? Então, eu sempre faço a introdução bem lá no início,
Esqueci. Para quem vai enfrentar concurso pela primeira vez, daqui a pouco eu vou falar inciso, parágrafo, alínea, e você não sabe o que é isso. Então, arte quer dizer artigo, que é a própria abertura do artigo, começa sempre pelo arte, né? Os incisos em romanos, então nós chamamos de incisos, a numeração em romano incisos. Essa simbologia, parágrafos, quando for um só, é por extenso parágrafo único, e as letras do alfabeto são chamadas de alíneas, certo? Pode ler para nós? Artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Tá, obrigado. Então, pessoal, a colega leu então, ó, todo o poder emana do povo. Então, pessoal, a titularidade do poder político é do povo, em vias democráticas. Tanto, ó, poder do povo. O que nós vimos no início da aula? Regime de governo democrático. Ou seja, o governo só está lá porque o povo o colocou. Então, a titularidade do poder político é do povo. É o povo que faz, o que dá as rédeas da situação. Certo? Só que, embora o povo seja o titular do poder político, essa democracia, que é o poder do povo, né, ele exerce como regra pela via indireta, também chamada via representativa. Poderia ser diretamente, o povo diretamente exerce seu poder, mas como regra, até por questões estruturais, até de logística, vamos falar assim, né, é o povo exercendo pela via indireta ou representativa aquilo que nós conhecemos por políticos. Então o povo, em vez de ele diretamente exercer o seu poder, ele, entre aspas, vamos falar assim, tá? Contrata alguém para que exerça poder por ele. E esse contrato, essa procuração, é feita pelo povo, por nós, quando a gente clica na urna, dando a procuração para o político lá nos representar. Que é a regra, certo? Então, a democracia, isso vem bem assim em prova, certo? No Brasil, é adotada como regra a democracia representativa ou indireta, pela via eletiva das eleições. A gente elege alguém para lá nos representar, certo? Não teria como colocar 1 bilhão de pessoas em determinado local, no mundo inteiro isso acaba acontecendo, né? Ou boa parte dos países mais desenvolvidos, vamos falar assim. Então, elegem-se representantes para lá representar o povo, mas exercem o poder pelo povo, em nome do povo, certo? Então, o povo é o titular do poder político, que exerce a democracia ou de forma direta, que é uma exceção, ou de forma indireta, também chamada representativa, que é a regra, pela via das eleições, pela escolha dos políticos. De forma direta, nós temos alguns casos, talvez os dois mais específicos, que é entendido desse exercício direto do povo, seria o povo dando as diretrizes orçamentárias, o chamado orçamento participativo, quando o povo, ele diz, eu quero que parte do dinheiro arrecadado, da carga tributária especialmente, vá mais para aquele setor, para o saneamento básico, para a educação, para a saúde. Claro, respeitadas as leis do país, né? Mas o povo é consultado e ele dá as diretrizes do encaminhamento orçamentário. Seria o povo exercendo diretamente o seu poder, certo? Ou até na questão da criação de leis, quando o povo tem a chamada iniciativa popular. O povo encaminha uma lei, ele cria um projeto de lei para que os congressistas analisassem. Então, seriam alguns entendimentos do que o povo diretamente exerce o poder político, seja pela via direta. Mas, como disse para vocês, a grande regra é que o povo exerce esse seu poder de forma indireta, de forma representativa, pela via dos políticos. Certo? Então, o Estado Democrático Brasileiro, quer dizer, na soma, né, o Estado brasileiro tem como característica ser democrático de direito. Democracia mais direito. Então, o povo ele é o titular do poder, mas para a gente viver, no mínimo, e aí é difícil às vezes, né, mas não vamos falar no mundo prático, vamos falar no mundo teórico, para a gente viver de forma equilibrada em sociedade, precisamos de regramentos. Então, o próprio povo cria, pela via legislativa, normatizações para a gente viver, no mínimo, em condições regulares, socialmente falando. Imagina se não tivessem leis. Se existem, as coisas são complicadas, imagina se a gente não tivesse leis. Então, o povo, ele exerce o próprio poder, mas para viver de forma equilibrada em sociedade, ele mesmo
através dos seus procuradores, que são os políticos, cria as leis para a gente poder viver de forma equilibrada socialmente falando. Certo? E não só o povo, como os gestores, os políticos em geral, devem estrita obediência à lei. Por quê? É o regramento adotado pelo titular do poder. Quem é o titular do poder? O povo. Se tu te desviou da lei, alguma sanção vai entrar, como estava aqui na outra parte da matéria, né? No caso dos gestores, uma responsabilização civil, política ou penal em eventual irregularidade. Certo? Então, o povo é o titular do poder e ele mesmo cria as leis para poder conviver de forma equilibrada em sociedade. Certo? Então, pessoal, nós temos o primeiro dos princípios fundamentais, os chamados fundamentos. Nós temos 5. 5 fundamentos. Não esqueçam. É a divisão. Aqui que vem a questão da memória fotográfica. Ó. Aqui a divisão genérica se dividiu em 4. Aí a primeira se divide em 5. A segunda, eu sempre digo assim, ó, isso ajudava a mim, tá? Daqui a pouco quem quiser adotar, então eu fazia assim, ó. Eu sei que é 5. Eu sei que são 3. Eu sei que são 5. Eu sei que nós temos 10. Por quê? Porque tu sabendo ter os números das classificações, tu já sabe, olha, caiu fundamentos, pediu todos os fundamentos, eu estou com 4 na cabeça, eu já sei até que eu estou errando a questão. Eu sei que são 5, eu só estou lembrando de 4, estou errando de 1, estou errando até a questão. Se eu estou lembrando, se são 5, eu estou lembrando de 4, eu já até sei que aquela questão estou perdendo. Certo? Então é interessante colocar assim para, eu sei que são 5 fundamentos, que são 3 poderes, que nós temos 5 objetivos, que nós temos 10 indicadores de relações internacionais. Certo? Então, fundamentos, 5. Na ordem mencionada ali, na Constituição, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Aqui é mais um caso que eu falei para vocês, que eu não adoto muito, né? Até nas outras aulas, acho que até ficar mais fácil, acaba sendo a minha parte mais teórica, mas até para cada um tem seu estilo de estudar, de adotar mnemônicos, eu até não adoto muito, a não ser em casos mais gritantes, como eu acho isso aqui interessante. Então, é o famoso mnemônico SPC-DV. Então, só vai para o SPC quem for devedor. Então, para a gente tentar gravar. Certo? Claro que foge da ordem, mas a banca não cobra a ordem. Cobra que tu saiba os 5. Então, nós temos soberania, pluralismo político, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Certo? Fechei os 5. Então, só vai para o SPC quem for devedor. Ajuda um pouco. Certo? Muitos depois até que já passaram em concurso, professor, eu me lembrei do SPC. Às vezes, né, brilha a estrela e lembrou dessa bobagem. Mas alguns mnemônicos ainda eu acho interessante. Eu não sou de adotar muito, tá? Então nós temos 5 fundamentos. Chamo a atenção especial para vocês aqui no D, da dignidade da pessoa humana, certo? Porque as bancas federalistas cobram muito e vem assim em prova, que a dignidade da pessoa humana é entendida como valor constitucional absoluto. Então eles colocam assim, é considerado valor constitucional absoluto a liberdade, o pluralismo político, a dignidade, o patrimônio, e a Constituição traz única e exclusivamente como valor constitucional absoluto a dignidade da pessoa humana. Quando eu falo valor constitucional absoluto, é único dos fundamentos, em especial, né, mas de qualquer bem jurídico que a gente tenha, que não contemplam um mínimo de exceção. Então nós podemos pegar os mais de 200 artigos da Constituição, folhear todos eles, 250 artigos, não vamos encontrar nenhum artigo, nenhum parágrafo, nenhum inciso, nenhuma linha que diga, em determinadas situações é admitido violar a dignidade das pessoas, por situações, né, diversas. Não existe. Por isso que a dignidade da pessoa humana é considerada um valor constitucional absoluto. Certo? Diferentemente, pessoal, quando a gente tem o nosso maior bem jurídico que nós temos, que é a vida. E a vida, por mais relevante, que na verdade é o principal, né? Que adianta eu ter patrimônio, liberdade, até dignidade, se eu não tenho a vida? Mas, mesmo no maior bem jurídico que nós temos, que é a vida, a Constituição estipulou uma exceção que veremos lá nas aulas do artigo 5º. Mas em relação à dignidade da pessoa humana, não há exceções
e por isso que ela é considerada, além de um fundamento, né, um valor constitucional absoluto. Certo? Então atentem para o destaque da dignidade da pessoa humana, e as bancas federalistas cobram muito, né? É considerado valor constitucional absoluto. Aí coloca as 5 opções, tem que clicar lá na dignidade. Certo? Falando em clicar, pessoal, já porque eu digo nosso curso 3, 4 meses mais ou menos, né? 4 meses, eu acho, né? Então a gente acaba até algumas pitadas assim da própria experiência que a gente tem ou teve de concurso, que eu acho que pode ajudar vocês. Então, não só na matéria em si, mas no fazer a questão. Então não esqueçam, pessoal, e aí eu já volto um pouquinho ao assunto da memória fotográfica, por quê? Porque a Constituição, ela tem uma conotação bem técnica, certo? Para quem não tem essa habilidade é complicado, eu sei. Então a gente tem que utilizar de tudo possível em termos de ajuda para ter êxito na prova. Não esqueçam, pessoal, que diferente, para quem está estudando, para quem está levando a sério, tá? Diferentemente do que acontece numa prova dissertativa, se fosse o caso, que a gente tem ali, ó, uma folha em branco e ali, fale sobre o quadro. Ponto. E tu tá do zero. Tu parte do zero. E aí, se daqui a pouco é um termo que tu não entendeu, tu vai entregar em branco a prova. Agora, as questões de múltipla escolha, talvez especialmente essa, e até as mesmas de certo e errado, a resposta está onde, pessoal? Na tua frente. Tu está enxergando ela ali, ó. Claro, tu tem que saber qual que tu vai pintar. Mas ela está escrita ali. Diferentemente de uma prova dissertativa, discursiva, que tu tem que partir do zero, caneteando. Então, como a maioria dos certames, a gente, né, a maioria tem provas, pelo menos a preambular passa por essa, né? Então, a resposta para quem está levando a sério está na tua frente. Então, se tu tem uma boa memória fotográfica ou estimulou ela, está ali, ó. Escreveram para ti. Ou vai ser A, B, C, D ou E. Ou saber se ela está certa ou errada. Então, o lado bom das provas objetivas preambulares, chamadas preambulares, é que a resposta está escrita na tua frente. Tu já está enxergando ela. A banca até se prestou em colocar ela ali para ti. Tu não tem que escrever nem digitar nada. Diferentemente de uma prova discursiva que tu parte do zero. É tu e uma folha em branco. Certo? Então, pessoal, 5 fundamentos. Depois nós temos, no artigo 2º, 3 poderes, já tivemos 4, né? Um tempo atrás tinha o poder moderador, não temos mais. Então temos apenas 3 poderes da União, que a gente chama no Brasil. Legislativo, Executivo e Judiciário. Né? A sigla LEG. Legislativo, Executivo e Judiciário. Cada um deles com a sua função, é o que nos interessa aqui, a chamada função típica. Quando eu falo típica, é essencial. Para que serve de cada poder? Entendeu? Então, para que existe o poder legislativo? Para que existe o poder executivo? Para que existe o poder judiciário? Cada um desses poderes tem a sua função típica. Para que existe? Quando eu falo função típica, quer dizer, para que existe? Para que foi criado? Por isso que eu falo função típica, que é o que nos interessa para esses certames. O legislativo, ele só existe para fazer uma coisa, elaborar leis. Na sua função típica, que é a que nos interessa. O poder executivo só existe para uma coisa, administrar a máquina pública. Eu sempre brinco que o poder executivo é como se fosse uma dona de casa, né? Ou isonomia entre homens e mulheres, um dono de casa, né? Gerindo o seu lar, fazendo compras, reparos. Esse é o poder executivo. E o poder judiciário só existe para uma coisa, jurisdicionar, que nada mais é do que a gente entende no mundo coloquial, vamos falar assim, né? Julgar processos. O que são processos? Geralmente, brigas, litígios, disputas entre duas pessoas, cada uma invocando a sua razão, e temos que ter um terceiro, equidistantes das partes, para dizer, não, a razão está com A ou está com B. Certo? Um terceiro desvinculado das partes para dizer quem está com a razão. E é o julgador, que é o que a gente conhece do juiz, o magistrado, que é um representante do Poder Judiciário. Certo? Então, o Poder Legislativo só existe para elaborar leis na sua função típica, o Poder Executivo só existe para administrar a máquina pública na sua função típica, gerenciar os valores, em especial arrecadados pela carga tributária de nós, né, infelizmente, e o Poder Judiciário tem a sua função típica, julgar processos. Disputas entre as partes, entre as pessoas,
para que um terceiro imparcial diga quem tem razão. E o Poder Judiciário, quando ele vai julgar num processo para dizer se A ou B tem razão, ele se utiliza das leis criadas pelo Poder Legislativo para dizer quem tem razão. Numa questão de raciocínio sistemático, por que o Poder Judiciário se utiliza das leis para dizer quem tem razão naquela disputa, naquela pendência judicial entre A e B? Por que ele se utiliza do Poder Legislativo? É uma pergunta até besta, com perdão da expressão, tá? Mas eu queria uma resposta. Tem A brigando com B. Aí tem um juiz para dizer se é esse ou se é esse que tem razão. E para que o juiz diga se é esse ou esse que tem razão, ele se utiliza das leis criadas pelo Legislativo. Por que ele faz isso? Para qual tem razão. Vamos estruturando a resposta. Vamos um pouco mais. Para que o juiz se utiliza das leis para solucionar essa pendência judicial? Ele tem que fundamentar a sua decisão. Mas está faltando a cereja do bolo. Vamos, Vinícius, não me decepciona? Pessoal, a resposta é singela, que vocês não estão enxergando. Quase, quase. Deu na trave, voltou e é o Pelé que está ali. Pessoal, aqui é hora de errar, não podemos errar na prova. Não representa o judiciário. O judiciário. Por que ele se utiliza destas leis criadas pelo Legislativo para... Hã? Não, mas eu digo em geral, né? Não precisa nem ser só a ética criminal. Qualquer processo civil, criminal, administrativo. Hã? Comum a todos. Então, ela deu na trave, o outro deu na outra trave, voltou e é o Pelé. Pessoal, a resposta que eu quero, a gente... Nenhuma resposta estava equivocada, mas não estava completa ou totalmente certa, tá? Então, só vamos completar. Por quê, pessoal? Porque foi o A e o B que fizeram a lei. Foi o A e o B, na sua cotinha do mundo, que fez a lei, não está aqui no Brasil. Então, se o A e o B votaram, aprovaram que aqueles legisladores estivessem lá, os políticos, e eles criaram a lei, então como é que eles vão contrariar aquilo que eles mesmos criaram? Então o juiz só vai dizer, ó, meu camarada, vocês criaram aquela lei, e a lei que vocês dois criaram, entre todos do país, né? Não só os dois, mas todos, está dizendo aqui, ó, que é o B que tem razão. Então, A, aceita que dói menos. Porque tu criou a lei também. Era essa a resposta. Certo? Depois, pessoal, nós temos objetivos fundamentais lá no artigo 3º. E aqui, faço uma riscalhada aqui, então só vou dar uma limpada aqui. E no artigo 3º, pessoal, eu botei aqui 5 itens, né? Mas se vocês analisarem, nós temos 4 incisos, né? Mas o que nos ajuda nos objetivos fundamentais, pessoal? Porque todos os objetivos fundamentais em termos de prova, isso ajuda. E não esqueçam que a prova da gente tem que ser, inclusive, célere. Daqui a pouco, muitas das pessoas passariam em concurso, daqui a pouco até mais de um concurso, se tivesse 10 horas para fazer a prova. Não, tu tem 10 horas para fazer 30 questões. Pô, o camarada ia assombrar. Só que além do conhecimento, tem que olhar para o reloginho. Agora não deixa usar relógio, né? Aí a mulher vai lá e tira uma coisa. Aí daqui a pouco ela se esquece, tu vai ver, já é 4h30. A monitora da sala ali que cuida. Isso acontece. Então, tu tem que lutar com a técnica apurada que tem que ter no momento ali, teu sistema nervoso, seja o que for, e controlar o tempo. Então, pessoal, isso aqui também é mais um dado que ajuda. Então, em se tratando de objetivos fundamentais, todos os objetivos fundamentais vêm composto por verbos. Então, se a banca trouxe verbos, já sabe que é a terceira classificação dos princípios fundamentais, chamado objetivos fundamentais.
Então, nós temos 5 verbos ali no artigo 3º, embora discriminado em 4 incisos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Marquem aí no material de vocês, construir. Garantir o desenvolvimento nacional. No inciso 2, ó, garantir, marque o verbo garantir. O inciso 3 congrega 2 verbos, por isso que virou 5 ali, né? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, marquem ali erradicar e marquem reduzir. E, por último, no inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Marque, então, o verbo promover. Então, a banca trouxe verbo, a gente sabe que a canalização da resposta está sendo direcionada para objetivos fundamentais. 4 incisos, 5 verbos. No inciso 3º temos 2 verbos. Construir, garantir, erradicar e reduzir e o promover. Certo? Então, atentem para isso, pessoal. Se utilizem desses detalhes que para a prova é fundamental. Inclusive, ainda bem que eu me lembrei que era verbo, consegui responder e perdi só 10 segundos nessa prova, nessa questão. Na outra, que eu fiquei mais tempo, então eu já recuperei. Pessoal, é quase que uma guerra matemática na prova. Dependendo do concurso, daqui a pouco tu tem 15, 20 segundos por questão. E aí daqui a pouco se tu demora numa, tu pode recuperar numa rapidinha aqui, fazendo do objetivo fundamental. 5 verbos. Certo? Até no material já está marcado alguma coisa, mas eu peço que vocês marcassem então aí, marque no material de vocês princípios fundamentais, com a caneta diferente, depois marque lá no artigo 1º, quando chama os 5 fundamentos, a palavra fundamentos, no artigo 2º marque a palavra poderes, no artigo 3º marquem a expressão objetivos fundamentais, e agora que vamos para o 4º, marque a expressão relações internacionais, que diz que o Brasil, nas suas relações internacionais, rege pelos seguintes princípios. Nós temos 10. Pessoal, isso aqui, infelizmente, é quase que nessa parte aqui não tem como, isso não se ensina, não se sedimenta. Isso a gente vai ter que, no mínimo, ter memorização. Aí vem a chamada memória fotográfica. Certo? Eu digo assim, ó, eu entendo por formas diferentes. Eu era... Até época de próprio colégio, né? Eu tinha extrema facilidade para decorar. Depois eu aprendia. Eu só aprendia se eu decorasse antes. Que é coisa meio de louco, né? Eu não conseguia aprender e depois decorar. Eu tinha que decorar e aí eu aprendia. Então, pessoal, eu digo, tem uma diferença de decorar e memorizar. Certo? Memorizar parece conversa para boi dormir, com perdão da expressão, né? Mas memorizar é que seria uma sedimentação um pouco mais técnica. Decoreba é algo que tu assimila e daqui a pouco amanhã tu já não sabe, ou horas depois tu já não sabe. Então a memorização é mais qualificada. É um plus, ou com perdão do pleonasmo, né? Um plus a mais do que a decoreba. Então temos de memorizar isso aqui, utilizando mnemônico, seja o que for. Nós temos 10 relações internacionais. E aqui o último item, o D, as relações internacionais, que são 10, é o caráter externo. É o Brasil não olhando agora para o seu umbigo, é o Brasil olhando externamente. Externamente. Então, eu digo, cada um desses princípios fundamentais aqui, embora tenha a sua técnica, né, a sua parte teórica, mas é bem fácil da gente distingui-los. Aqui eu tenho substantivos. Aqui são 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. O item C, os objetivos fundamentais integrados por verbos. As bancas, geralmente, só para vocês terem uma ideia, elas misturam mais este aqui com este aqui. Ó. Então elas colocam, são fundamentos. Cidadania, pluralismo político, soberania, erradicação da pobreza, aí mete um objetivo lá dentro. E quem não está com essa lidagem da questão jurídica, né, no dia a dia, bem memorizado, olha, erradicar a pobreza deve ser um fundamento mesmo, né? Fundamento, erradicar a pobreza. E embarcou numa furada. Certo? Então, pessoal, e atentem, né? As bancas têm cobrado, eu estou fazendo só um parênteses, já volto para o item dele, tá? Porque eu sempre estou pensando já na prova, né? Eu acho que o que a gente está aqui vai ficar meses aqui pela prova. Então, a gente sempre fazer link com a prova.
Depois eu fecho os parênteses, tá? Geralmente, pessoal, lá no objetivo fundamental, no item 3, no inciso 3, assim, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Eu já ouvi 2 questões em 2017 e eu vi uma no final, até então foi próximo, né? Uma no final de 16, se eu não me engano, do concurso de novembro, e 2 no ano de 2017, uma na questão CESP certo e errado e outra para de múltipla escolha. Uma delas era CESP, as outras, se não me engano, uma era FUNCAB e a outra era FAURGS, eu acho. Tá? Só colocou o objetivo fundamental, o inciso 3º, dizendo assim: reduzir a pobreza e a marginalização e erradicar as desigualdades sociais e regionais. Só trocou. Tudo errado. E tu faz uma leitura rápida, parece que era isso mesmo. Então, para vocês também, mais um mínimo, se não quiserem errar, no alfabeto, o que vem primeiro, o E ou o R? Se me disserem um R, eu vou embora. É o E, né? Então, o erradicar vem primeiro. Então, atentem quando eles trocam, tá? Então, os 10 ali, pessoal. Independência nacional. Então, o Brasil, depois de anos colonizados, é independente. Graças a Deus, né? Pelo menos independente só no mundo jurídico, vamos dizer assim. Prevalência dos direitos humanos. Então, o Brasil, inclusive, pune a crimes de violadores de direitos humanos. Tem legislação interna regrando isso. Autodeterminação dos povos. Então, o Brasil estimula que os povos, já que ele, Brasil, não está sendo colonizado mais, não está vinculado a outros países, ditando as suas diretrizes internas, o Brasil também estimula que cada povo se autodetermine e tenha as suas próprias soberanias e autonomias. Não intervenção, o Brasil não invade, não intervém em outros países. Igualdade entre os estados. Quando fala estado, pessoal, aqui com a letra maiúscula, é no sentido de estados-países, tá? Então, cada país tem igualdade, mundialmente falando. Então, o Brasil luta por isso que são princípios regedores das relações internacionais do Brasil. Depois nós temos defesa da paz. Mas não pôde se obter a paz, então o Brasil pede que pelo menos haja solução pacífica dos conflitos. Depois nós temos repúdio ao terrorismo e ao racismo, inclusive nós temos leis internas contra isso. A Lei 3.260 de 2016, hoje regulamento dos crimes de terrorismo. A Lei 7716 de 89, regulamento do crime de racismo. Então, o Brasil já, como ele se comprometeu com os outros países, ele já fez uma lei, olha, aqui, se tiver racismo, vai ser punido. Aqui, se houver atos terroristas, vai ser punido. E por último, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Quando fala asilo político, pessoal, por quê? Porque o Brasil não há uma punição especial criminal porque as pessoas externam suas opiniões políticas. Então, aqui no Brasil não existe. O camarada ele tem a ideologia toda esquerdista ou toda direitista, e por isso, como o governo é direitista, se ele teve uma externação política esquerdista, ele vai preso, ou vai sofrer uma punição criminal, ou vice-versa. Não. Tanto que nós veremos agora nas aulas do artigo 5º, nós temos a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento. E vários pensamentos, pensamento desportivo, pensamento cultural e pensamento político, filosófico. Então o Brasil não pune, mas existem alguns países, seja direitista na Coreia do Norte para tiver. Então o que acontece, pessoal? Nesses países que tem alguma conotação muito radical, seja direita, esquerda, central, nas suas legislações internas, inclusive há punições por externação política. Então, como o Brasil aqui não pôs, daqui a pouco veio um chinês fugido para cá, porque ele externou sua política lá e lá, era entendido que seria alto crime, de alta lesividade, e o Brasil concede, claro, né, havendo alguns acordos internacionais, asilo político. Então o Brasil, no seu caráter externo, é um país que concede asilo político. Porque aqui não é punido alguém por externar suas opiniões políticas, especialmente nesse tocante. Certo? E o parágrafo único diz assim, pessoal: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então isso nada mais é do que a gente acaba vendo materializado no nosso continente América do Sul pela via do Mercosul. Então o Mercado Comum do Sul estimula essa interação, né, dos países daquele cenário do continente, ou seja, Brasil, Colômbia, Argentina, nem todos atualmente participam, mas que haja uma troca de culturas, troca de assuntos econômicos, troca de assuntos sociais, trocas de experiências, nas mais diversas experiências, isso estimulado aqui no parágrafo único,
e nós acabamos, no nosso cenário aqui, né, da América do Sul, estimulado a isso pelo Mercosul. Temos a América Central e do Norte, a ALCA, né? Então, são esses mecanismos de interação entre países que estão, né, ou dividem, né, o mesmo continente. Então, nesse aspecto do parágrafo único, o Brasil teria, entre aspas, né, vamos assim como exemplo, o caráter do Mercosul. Seria troca de experiências políticas ou comerciais? O colega, o pessoal do online, tá, pergunta se, no exemplo até do Mercosul, né, se haveria troca de experiências políticas ou comerciais. Na verdade, todas as trocas possíveis. Como a Constituição fala, política, econômica, social, cultural, certo? Quando fala econômica, globalmente falando, financeira, fiscal e até mesmo comercial, certo? Então, as mais diversas formas de interação, os países que estão congregados naquele mesmo continente, no nosso caso a América do Sul, pela via do Mercosul, então se permitem essas trocas de experiências para o crescimento das suas humanidades, vamos dizer assim, certo? E temos a ALCA, em especial ali a América do Norte e Central, certo? Então, pessoal, não esqueçam que estes princípios fundamentais, embora eles estejam, tem essa conotação bem técnica, né, mais pesada, vamos falar assim, teórica, mas a questão constitucional, a missão constitucional, vamos dizer assim, de cada um é bem diversa, em termos da gente não confundir na prova, isso que eu estou dizendo, tá? Então temos aqui os substantivos, soberania, pluralismo político, cidadania, dignidade da pessoa humana, que é o chamado valor constitucional absoluto, e valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Depois nós temos os verbos lá nos objetivos, erradicar, reduzir, promover. Depois nós temos 3 poderes, atualmente são só os 3, legislativo, executivo e judiciário, cada qual com a sua missão específica, ou típica, né, essencial, como eu disse. Legislativo só cria leis, executivo administra a máquina pública e o judiciário é a função de julgar processos em disputas judiciais. Nas suas funções típicas eles são restritos a isso. Não interessa porque eles também têm as suas funções atípicas, mas para esses dois certames não nos interessa esse assunto. Até porque não veio de forma diferente nos editais, então vamos concentrar nas funções típicas desses poderes. Certo? E por último, o Brasil nas relações internacionais, 10 incisos, né? Seria o caráter externo, ou seja, o Brasil olhando para fora e dizendo: eu, Brasil, como eu posso colaborar com a comunidade internacional? Nada mais é do que isso contemplado nesses 10 incisos. Certo? Então, se a gente analisar, tem uma semelhança até no nome, né? Fundamentais, fundamentos, fundamentais de novo. Mas se a gente souber dividir, e essas canetas, né, diferenciadas ajudam na memória fotográfica, a gente fica com uma facilidade maior para enfrentar o certame. Certo? Pessoal, vamos agora aos poucos, né? Daqui a pouco temos um intervalo, entrar naquilo que já foi meu aluno sabe, né? Talvez no mais importante artigo da Constituição, que é o artigo 5º. Eu sempre digo para os alunos, claro que é difícil passar num concurso e não estudar. Pelo menos, vamos botar aí, de 80% a 90% do conteúdo, né? Mas se tiver assim, nem vou falar de não estudar, né? Porque seria uma heresia eu dizer isso. Mas vamos falar então em termos assim, ó, professor, o que eu preciso então? Eu não consegui estudar tudo, mas eu tenho que repassar. Então viu tudo, ou pelo menos de 80% a 90% do conteúdo. O que eu tenho que repassar? Eu sempre digo que na minha ótica de matéria, na minha parte de matéria aqui, o artigo 5º e o artigo 37 são fundamentais. Eu, na verdade, dificilmente não. Eu nunca vi, não é força de expressão, eu nunca vi. E é nunca, no sentido literal da palavra. Nunca vi, quando estava no cronograma do concurso, que cobrava o artigo 5º e cobrava o 37, não vir pelo menos uma questão deles. Nunca vi. Mesmo concursos municipais, já vi vários, nunca vi. Se eles estavam no cronograma, pelo menos uma do 5º ou do 37 sempre veio. Eu nunca, nem assim olhando questões para elaborar, até para passar para vocês, nunca vi. Ah, o 5º estava no cronograma e não veio nenhuma. O 37 estava e não veio nenhuma. Eu nunca vi. Até que alguém tiver esse animal em extinção, me passem para dar uma olhada. Então, pessoal, da relevância do artigo
5º. E depois veremos lá do 37. Pessoal, nós temos, né, 4 meses, eu tenho, talvez, no princípio, no primeiro momento, 5 terças-feiras com vocês, então, eu digo assim, nós temos que colocar São Paulo dentro de Bagé. Então, nós temos que ir, como a gente fala, no filé, né, naquilo que tem mais frequência em prova. Então, não tem como ver todos os incisos do artigo 5º. A gente fala, o artigo 5º, o artigo 5º. Só que o artigo 5º é desmembrado em 78 incisos. É como se fossem 78 artigos, porque são 78 comentários. Certo? Então, veremos aqueles que têm mais frequência em prova. Certo? Então, dependendo até, não tem como a gente fugir de alguns cortes. Ah, professor, mas, infelizmente, temos, que não sou eu só que dou aula aqui, né? Os outros professores também têm que dar aula. Tem penal, administrativo, também com catatal de coisa. Então, a gente tem que acabar enfrentando aquilo que tem mais frequência em prova. Mas estuda em tudo. Daqui a pouco o pessoal pode... Geralmente eu estou aqui às terças ou às quintas, nos corredores, a gente acaba tirando dúvida, ou mando algum e-mail para o Ties, me repassa. Depois eu posso até deixar aí meu WhatsApp, não tem problema. Dentro do possível, né, se eu não souber, eu pesquiso. Eu tenho aquele acesso a STJ, STF, né? Daqui a pouco posso solucionar uma questão para vocês, até uma divergência de uma questão de prova, mas aqui não tem como a gente ver tudo. Eu tenho que ser fiel com vocês, até porque essa não é a proposta do curso, né? Até porque tem mais um detalhezinho, né? Eu sempre digo nas turmas, geralmente eu faço até umas aberturas, estou falando no final do primeiro período aqui, mas é relevante. No assunto de passar e rodar, que é o que interessa no concurso. O que interessa no concurso? Se eu passei, eu rodei. E hoje no assunto passei, não adianta ficar... Passei, preenchi os requisitos. Que bom. Aí vem aquela velha tia. E aí, meu filho, nada ainda? Parece que o cara está estudando é vagabundo. Sempre tem, né? Claro, talvez até não seja de maldade, né? Pá, mas e aí? Nada. E teu filho? Nada ainda. Pô, mas o que não faz já uns 7, 8 anos está estudando. Passa uma conotação assim, um cara, sei lá, um drogadão, né? O cara está encerrado num quarto. E tem gente que gosta, né? Eu até tinha essa facilidade de estudar escutando música, né? Pô, ele está se drogando, porque está 8 anos lá. Faz e nada. Né? Então, pessoal, até parece que é é quase que se diz um preconceito com o concurseiro, né? Mas não é fácil, não é fácil. Alguns fora de série passam no primeiro, no segundo, no terceiro. A grande normalidade, se precisar de 10, eu digo, estuda até passar. Claro, desde que estude, desde que renuncie. Certo? Então, pessoal, vamos ver aquilo que é o chamado filé, né? Aquilo que tem mais frequência em prova. Então, pessoal, ao longo destes assuntos, desses comentários que nós vamos fazer sobre o artigo 5º, eu sempre digo que o artigo 5º, pessoal, eu não desenho muito bem, tá? Até que perto dos dias dos namorados não está tão feio, né? O artigo 5º, ele é o coração da Constituição. O que é o coração da Constituição, pessoal? Porque a gente sempre pensa em coração, embora o coração a gente lembre em vermelho, né? Eu gosto de coração azul. Vermelho é uma cor que não geralmente cai, né? Então, um coração azul, vamos pintar aqui de azul, um coração azul geralmente é uma coisa boa. E o artigo 5º, ele é como se fosse um coração de escudo, vamos falar assim, um coração escudando. Por quê? Porque o artigo 5º é o que nos permite, a nos proteger, a nos escudar contra eventuais ilegalidades, arbitrariedades, inclusive do próprio poder público. Lembra? O poder é do povo. Aí o povo deu esse poder que ele tem. Deu não, né? Passou para ser representado pelos políticos. Só que daqui a pouco os políticos podem se virar contra nós. A criatura contra o criador, né? O poder público, em geral, como a gente fala, os gestores, os governantes, podem, daqui a pouco, de forma arbitrária, né, ilegal, se voltar contra o próprio criador do poder, que somos nós.
Então, o artigo 5º, chamado coração da Constituição, é como se fosse um escudo nos protegendo contra qualquer arbitrariedade cometida por qualquer pessoa, em especial até pelo próprio poder público, na maioria das vezes. Então, sem o artigo 5º, nós não teríamos essa proteção e as balas entrariam direto. Então, por isso da relevância do artigo 5º, por isso despencando em prova. Então, ao longo desses comentários que a gente vai ver, desses incisos mais importantes do artigo 5º, pessoal, nós temos 4 tipos de assuntos. Não vamos fugir disso. Ou vai ser um assunto que trata de direito individual, ou que trata de direito coletivo, ou que trata de dever individual, ou que trata de dever coletivo. Não vamos fugir disso. Ou vai ser aqui, 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 aqui. Um desses 4 direitos e deveres. Então, o artigo 5º, inciso tal, vai tratar disso, 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 disso. Não vai fugir desse cenário aqui. Certo? Então, cara, em todos os incisos tem sua relevância, não vamos conseguir ver todos. Recomendo que vocês possam, olhando os outros, inclusive, recebendo já o material de questões, fazendo um cotejo com as questões. Na dúvida, geralmente terça e quinta eu posso tirar nos intervalos, não tem problema, certo? Mas também olhem os outros. Veremos pelo menos os principais. Ah, o professor disse que só estudou aqueles, achei que não ia cair, não estudei. Não. Por quê, pessoal? Eu vou deixar que nós vamos entrar no intervalo nele, tá? Mas só um dado aqui relevante. Se vocês estão vindo aqui para o TIA Concurso, tipo assim, ó, eu só vou estudar para o concurso com o que eu tenho do TIA. Prazer, o senhor é um candidato eternamente rodado. Se vier para o TIA e é só isso que vocês vão levar de bagagem para a prova, tchau. O TIA é um complemento. É um modo, daqui a pouco, como eu digo, né, um professor de juridiquês, né, de deixar um pouco mais no chão aquele assunto teórico. É um complemento. A base, o reforço, a chamada sedimentação já tem de vir de cá. Ah, é difícil, é complicado a questão do tempo, por isso que eu faço isso aqui, ó. Por isso que vem renúncia. Não peguei só o meu exemplo, eu passei no meu segundo concurso. Aí rodei no primeiro, fiquei quase depressivo. Aí no segundo eu passei. No segundo, para o segundo, eu acho que eu fiquei uns bons meses dormindo 2h30 por dia. Até errei. Porque acho que por isso que fez eu rodar no primeiro. Porque às vezes também a gente passa do ponto. É errado. Tem que dormir, fazer atividades físicas para oxigenar o cérebro, é importante. Importante dar uma corrida. Mas na hora que tu estiver fechado na tua caixinha lá, a caixinha do drogado, que nem diz a tia, né? Tem que estar ali. O teu celular, dentro da geladeira. Geralmente na geladeira tu não consegue escutar o blim, blim, blim. Fica lá na geladeira. E concentra ali. Porque é aquilo ali que vai te botar numa das vagas. Ou numa boa vaga ainda, né? Nas vagas, ou o melhor de tudo seria numa boa vaga. Passei, mas estou em Coronel Bicaco. Daqui a pouco tu consegue uma transferência, mas quem é que vai querer permutar contigo para Coronel Bicaco? Certo? Para São José do Ouro, né? Me lembrei, Santa Vitória do Palmar. Tu começa uma reta e não para nunca. Tu acha que tu indo para o final, para o inferno. Tu vai, e vem o sono, e volta o sono, e não acaba nunca aquela reta. Ai, por que eu errei aquela questão do artigo 5º? Podia estar em Pelotas, estou em Santa Vitória do Palmar. Além de aprovado, a gente tem que lutar para ficar bem colocado, bem lotado. Então, é um pouco a mais de esforço. Se o camarada quiser, eu quero é passar, tudo bem, perfeito, é bom estar passado, né? Mas às vezes tu vai ficar 10 anos em Coronel Bicaco. Comércio fecha às 4, só tem um bar, uma praça, uma farmácia. Ah, mas se eu tivesse acertado a questão lá da inviolabilidade do domicílio, eu estaria em Pelotas. Ou podia até ter escolhido entre Pelotas e Santa Maria. Mas estou aqui em Coronel Bicaco. Por uma questão. Ou, claro, né? Tá aprovado é bom, né, pessoal? Ou até rodado, que é o pior de tudo. Aí é melhor Coronel Bicaco. Vamos tomar uma aguinha, um café e voltamos daqui a pouco, tá?